A reflexão da promessa de hoje é baseada na passagem bíblica situada em 1 Crônicas, capítulo 10, verso de número 13 em diante. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A vida de Saul pode ser resumida em uma simples palavra: infidelidade. O termo é desdobrado de duas formas: desobedecendo aos mandamentos de Deus e entregando-se a um substituto para a verdadeira fé em Deus. O cronista está escrevendo para leitores alfabetizados biblicamente e pressupõe um conhecimento das narrativas do livro de 1 Samuel. No primeiro caso, ele está se referindo à recusa impaciente de Saul em esperar por Samuel antes do sacrifício, e a sua quebra das regras da guerra santa. Ambos atos flagrantes de desobediência. No segundo caso, ele se lembra da consulta intencional de Saul a um necromante ou a uma necromante em Endor, depois de anteriormente o próprio Saul proibir todas essas práticas em Israel. Na opinião de Deus, um servo de Deus será eficaz, olha bem, somente enquanto for fiel à palavra. A falha de Saul, ao não seguir a palavra do Senhor, fez a balança pender decisivamente contra ele. Não havia mais nada a dizer. Ele tinha sido infiel ao Senhor. Um estudioso cuidadoso das Escrituras pode se surpreender com a observação de que Saul não consultou o Senhor. 1 Samuel 28, 6 nos diz que ele tentou, mas o Senhor se recusou a responder. O céu respondeu aos clamores de Saul por orientação com um silêncio ensurdecedor. Em desespero, ele tomou o curso totalmente errado ao se voltar para uma necromante ou um médium, a fim de receber alguma comunicação do reino espiritual antes da batalha. Ele sabia que tal ato era contrário à vontade de Deus. Na verdade, ele mesmo havia providenciado para que os necromantes fossem expulsos da terra de Israel. Mas quando as pessoas abandonam a palavra, elas se agarram a qualquer palha. O fato de que ele tão rapidamente se voltou para uma necromante para obter resposta demonstra a natureza supersticiosa de sua busca inicial por informação do Senhor. Saul não buscou ao Senhor quando o Senhor podia ser encontrado. Em 2 ocasiões, ele rejeitou a mensagem do profeta Samuel e confiou em seu próprio julgamento sobre a palavra revelada. Leia lá o livro de 1 Samuel e você verá. Este ato final de buscar as respostas de Deus em desespero não se qualificava como verdadeira busca do Senhor. Podemos aprender com essa passagem a verdade de que se as pessoas continuarem a desprezar a palavra de Deus, poderá chegar um momento, mesmo em suas vidas terrenas, em que Deus
os entregará ao clamor aterrorizante de seus próprios pensamentos fúteis. As palavras finais dão o veredito final. E o Senhor o matou e entregou o reino a Davi. A flecha de um arqueiro atingiu Saul. Ele se lançou sobre sua própria espada. No entanto, em última análise, foi o Senhor quem matou Saul. O pecado sempre paga o mesmo salário a seus escravos, a morte. O conforto que podemos colher desta passagem é encontrado no nome de Deus usado aqui, Yahvé. Muitos nomes hebraicos são descritivos, e assim é com este nome do Senhor. Derivado do verbo hebraico ser, aponta para o Senhor como o sempre vivo, o eterno, o eu sou, o Deus. De Êxodo 3, 14, 15. Ele não permanece indiferente e desconhecido para a humanidade pecadora. É Ele quem invade nosso espaço e tempo, revelando-se aos homens. Ele é o Deus que fez uma aliança eterna com Abraão para abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Para ele demonstrou para Abraão, ele demonstrou o seu poder como Deus Todo-Poderoso, prometendo nações inteiras de filhos a um homem que não tinha nenhum filho e prometendo herança de uma terra grande e fértil para o mesmo Abraão, um homem que viveu em tendas até o fim dos seus dias. Por meio de Moisés, ele se mostrou nosso Salvador Deus, disposto a redimir um povo de todos os seus inimigos, com braço estendido e com poderosos atos de julgamento, visto que ele é totalmente livre em suas ações e totalmente independente em sua natureza. Podemos ter certeza de que esse Deus permanecerá fiel às promessas que graciosamente faz ao seu povo. O uso do nome da aliança de Deus neste contexto nos assegura que o Deus que se uniu livremente ao seu povo por uma promessa de salvar está agindo aqui na morte de Saul. O fim de Saul não marcou o fim do plano de salvação de Deus. O Senhor levantou Davi no lugar de Saul, confiando seu reino a um homem que reuniria novamente as ovelhas dispersas do rebanho de Deus. Até mesmo os julgamentos de Deus atendem aos interesses de sua misericórdia. Deus contigo nesse dia, fique na paz.